Bom, gente, boa noite. Estamos iniciando o último dia, né, do nosso encontro, segundo Encontro Brasileiro de Formação Humana, né, que tem por temática central, né, o pensamento de Shiri Aurobindo, né. A conferência de hoje tem por título Visão de Shiri Aurobindo sobre o aperfeiçoamento do indivíduo, proposta, diretrizes, processos. A vida toda é yoga. O conferencista de hoje é Henrique Gabarra, né? O nome completo dele, Manuel Henrique Sintra Gabarra, né? Mas todo mundo chama Henrique Gabarra. Ele é engenheiro civil, professor universitário, nascido em 1953, em Ribeirão Preto, São Paulo. Ele iniciou a prática de Hatha Yoga no Instituto Narayana em 1979, onde participou de diversos cursos livres. Conheceu a obra de Shri Aurobindo e da mãe, entre os muitos autores lidos nos primeiros anos dessa prática. Teve seu primeiro contato com a Casa Shri Aurobindo nos Encontros Casa de 1982, quando se identificou profundamente com o trabalho prático desenvolvido por Rolf Delevski e sua abordagem do yoga integral, Purna Yoga. Desde então, é colaborador do trabalho ali desenvolvido, atuando inicialmente em revisão de publicações e, posteriormente, na catalogação, reprodução e digitalização de fitas cassete com leituras, músicas e propostas didáticas de Rolf. Em 1983, iniciou leitura de A Síntese do Yoga, obra na qual encontrou os fundamentos, sentido e objetivos do trabalho didático-criativo desenvolvido na casa. Atualmente, é membro da diretoria e do corpo docente da casa, apresentando a obra A Síntese do Yoga no ciclo de estudos da casa Shri Aurobindo, iniciado há 4 anos em formato virtual via plataforma Zoom. Já fiz aqui anteriormente uma propaganda positiva e volto a fazê-la, né, de que esses encontros ocorrem dominicalmente, né, as pessoas interessadas podem acessar o site da casa, já há muita produção de altíssima qualidade disponível no canal do YouTube da Casa Shri Aurobindo, né, referente a esses encontros aqui mencionados, né, por ocasião agora da apresentação de Henrique. Então, sem mais delongas, vamos começar essa palestra, desde já agradecendo imensamente a disponibilidade de Henrique, que é uma pessoa que, desde o início, se mostrou extremamente solícita a atender o nosso convite, né? Ele é também atual presidente da casa, e, mais uma vez, aqui nosso imenso agradecimento à casa e a ele por ter aceitado participar aqui conosco. Henrique, muito obrigado, a palavra é sua. Obrigado, é sempre uma satisfação, né? A gente, na casa, a gente tem como objetivo divulgar o pensamento de Shri Aurobindo. Como você disse, eu sou professor universitário e eu trabalho com jovens, né? Estou lá envolvido com uma moçada de 18 a 20, 22 anos, é o meu público. Então, eu tenho uma linguagem, assim, mais informal, né? E como todo professor hoje, bom professor, usa o PowerPoint para trazer um pouco mais, ajudar a fixar o que a gente fala. Então, eu vou começar já compartilhando o PowerPoint, deu certo, né? Então, vamos lá. Perfeito. Tá, então, nesse segundo encontro brasileiro de formação humana, o que me coube apresentar é essa visão de Shri Aurobindo sobre o aperfeiçoamento do indivíduo e trazer também a proposta dele para esse aperfeiçoamento, como é que isso pode ser feito, mas não em termos de práticas, em termos de diretrizes e processos. E esse A Vida Toda Yoga resume toda essa apresentação. Eu quero começar retomando na primeira palestra de Ariamani, contextualizando o pensamento de Shri Aurobindo, trazendo o contexto onde ele propõe isso aqui.
E aí, a primeira coisa que me vem é o seguinte: por que que eu deveria me aperfeiçoar? Por que que eu vou me preocupar em me tornar uma pessoa melhor? Porque eu não sigo vivendo, deixo a vida me levar e vou aproveitar a vida. Por quê? Aí a gente toca nas perguntas fundamentais da filosofia. Aquelas pessoas que pensam um pouco mais além de que simplesmente viver a vida, ser carregado pela vida, assim, fatalmente vão se deparar com essas perguntas. O que que é o homem? O que que é o ser humano? De onde vem o ser humano? Para onde nós estamos indo? O que que nós estamos fazendo aqui? Essas são algumas das perguntas fundamentais de todas as linhas filosóficas, né? E as linhas religiosas também, espiritualistas. De onde nós viemos, para onde nós vamos, o que que nós estamos fazendo aqui? O que é essa vida? O que é vida? Como é que surgiu isso? O que significa? Qual o sentido de tudo isso, né? Por que que nós estamos aqui nesse planeta, nessa existência, mais de uma maneira mais geral? Então, tudo isso são as perguntas que as pessoas que pensam um pouco mais profundamente, não simplesmente são carregados pela vida, elas se preocupam. E os filósofos profissionais vão mais fundo nisso. Por que que eu não simplesmente aproveito a vida, vou me divertir, esqueço toda essa coisa de filosofia? Por que isso? Bom, quando você fala eu estou aproveitando a vida, ou aquele lá está aproveitando a vida, isso implica um conceito, consciente ou não, do sentido da vida. Como você pode avaliar se você está aproveitando a sua vida ou não, se você não sabe o que é a vida? Então, mesmo as pessoas que não pensam mais profundamente sobre a existência, elas têm, sim, um conceito do que é a vida e para que serve. Então, a pessoa que fala, estou aproveitando a vida, eu vou passear, vou me divertir, o sentido da vida dela é se divertir, é prazer vital, emocional, seja lá o que for. Então, ela tem sim, ela só não pensa nisso, mas inconscientemente ela tem um norte para poder avaliar, um critério para poder avaliar se ela está aproveitando a vida ou não. Aí vem as filosofias. Os filósofos são aquelas pessoas que pensam mais profundamente nessa questão. E a gente se depara com, assim, uma multitude de filosofias. Quem já pegou um compêndio de história da filosofia, vê que tem, assim, muitos e muitos filósofos, cada um propondo a sua visão da vida, de como você deve se comportar, qual é o sentido. E alguns são mais proeminentes, vamos dizer assim, mais importantes, estão mais na moda, outros não. Tem subfilósofos, vamos dizer assim, que se agregam a uma filosofia e vão fazendo derivações dessa filosofia, e a gente acaba vivendo num caos, e se você olhar isso tudo, parece que não sabemos nada. Na verdade, cada um está vendo um pedacinho da verdade. Cada filósofo, ele se apega a um ponto da verdade, uma perspectiva da realidade, e o problema aí é que torna essa perspectiva a coisa toda. E a pessoa que não é filósofo, eu não sou um filósofo, você, quando lê um compêndio, uma história da filosofia, compêndio de filosofia, manual de filosofia, você pensa, ora, quem está certo? Todos estão certos, nenhum está certo. E o que acontece na prática é que você vai em direção àqueles que você se identifica com o pensamento deles. Isso que acontece. Aí tem todas as correntes filosóficas se debatendo aí. Tem uma, não só filosófica, mas religiosa também. Tem uma fala de Sri Aurobindo que eu acho assim, Sri Aurobindo, ele tem um bom humor sutil que eu admiro. Ele diz que esses debatedores, mais especificamente, né, da espiritualidade indiana, eles só concordam em uma coisa, é que eles discordam.
entre si. Quer dizer, a concordância total é muito difícil entre os filósofos e mesmo os líderes religiosos. Aí, nesse contexto, nós temos Sri Aurobindo. Sri Aurobindo, se você olhar assim superficialmente, ele é mais um. Ele é mais um dentre inúmeros filósofos ou inúmeros pensadores, né? Ele não é um filósofo, que trazem uma visão da vida. Então, nessa perspectiva, ele é simplesmente mais um. Quando você começa a conhecer Sri Aurobindo, ele traz a visão dele do que é a vida, todas as perguntas básicas da filosofia, ele responde na visão dele. Mas ele não é um filósofo, porque ele não usa o método filosófico. O método filosófico é um método racional, é um método mental, de indução, dedução, lógica. Ele não usa esse método. Então, ele não pode ser considerado um filósofo, embora todo o macro pensamento dele é uma filosofia, se constitui uma filosofia. Mas, ao mesmo tempo, ele é uma psicologia profunda. E, ao mesmo tempo, ele toca a espiritualidade, que aqui, em Sri Aurobindo, é quase uma espiritualidade científica. É simplesmente um plano do ser humano que ainda não se manifestou plenamente em todos. Mas é simplesmente um plano como o plano da mente, não tem nada a ver com religião. É alguma coisa que está acima da mente, além da mente. Ele vamos dizer, ele não quer criar uma religião, ele não é religioso nesse sentido, não espiritualidade para nós ocidentais está muito ligado com religião. No caso do indiano, e especificamente Sri Aurobindo, não. Bom, todas essas perguntas a gente encontra respostas nas obras de Sri Aurobindo, e é isso que nós vamos começar agora a desenvolver e chegar na proposta de aperfeiçoamento e o porquê dessa proposta de aperfeiçoamento. Eu vou começar apresentando um diagrama que eu gosto muito, porque resume visualmente, graficamente, a visão cósmica de Sri Aurobindo. Esse diagrama eu peguei emprestado desse fascículo, Padrões Hindus de Liberação, que é um fascículo da Universidade Aberta de Londres, que na década de 1970, 1980, já lançava esses cursos à distância, né? Por fascículos, tipo aquele Instituto Universal Brasileiro, só que em nível de especialização. Eu traduzi, né? E eu acho ele muito explicativo. Então, esse diagrama retirado de lá e traduzido, ele significa o seguinte: a base do pensamento de Sri Aurobindo é que a matéria não é a única realidade. Não é o materialismo é só uma parte da realidade. Quer dizer, existe alguma coisa além da matéria. Existe alguma coisa que a gente não pode ver com os olhos, não pode sentir com o tato, não sentir cheiro, não ouvir, que é uma outra dimensão. A origem de tudo isso, ele coloca como o Brahman, ou Brahman, que é alguma coisa que os indianos antigos não sabiam, não tinham como definir, chamavam de aquilo. É alguma coisa que a mente humana não consegue aprender nem compreender, mas que pode ser descrito pelos atributos de Sat Chit Ananda, ser, consciência, força e deleite. Então, era uma existência que ao mesmo tempo era um ser, que ao mesmo tempo era uma consciência, uma força e um deleite. E que, nessa unidade, ela só não tinha uma experiência, que era a experiência da multiplicidade, porque ela era uma. Então, o sentido da manifestação, segundo Sri Aurobindo e segundo o pensamento indiano antigo, é que essa unidade de Satchitananda, ela se manifestou na matéria para o deleite da existência na matéria, no múltiplo, na multiplicidade. Então, o processo da criação, de onde viemos? Primeira pergunta. Nós somos esse Satchitananda, nós, que eu digo, toda a existência, né? Não é só a espécie humana. Toda a existência é o próprio Satchitananda manifesto aqui na matéria.
Isso ocorreu por um processo de involução, como que uma condensação. E eu uso sempre o exemplo da umidade do ar. Umidade é uma coisa que a gente não vê, não se sente assim, né? Todo exemplo ele é mais ou menos, ele nunca é completo. Mas você não vê, não sente com o tato. Essa umidade condensando vira vapor, ela vira gotículas, vira nuvem, vira chuva, a chuva desce, cai, vira enxurrada, que vira rio, vira lago, se incorpora na matéria, vira árvore, vira ser humano. Essa é uma imagem de Sat Chit Ananda, que seria essa umidade que está em tudo na existência. Então, ela se condensou, se transformou em matéria, e o primeiro passo da evolução é matéria. Da matéria surgiu a vida, da vida, na vida, surgiu a mente, e agora a gente está nesse estágio de mente, o próximo passo da evolução é alguma coisa que está acima da mente. E, finalmente, um retorno para essa consciência una. Então, aqui nós temos duas respostas às perguntas, duas respostas de Shri Aurobindo à pergunta essencial da filosofia. De onde nós viemos? Nós somos Satchitananda, nós tudo, né? Não é só o ser humano, tudo. Ser humano, matéria, árvore, computador, tudo vem da essência de Satchitananda. Para onde nós estamos indo? A evolução caminha para o retorno da consciência desse Satchitananda. E o próximo passo da evolução é o desenvolvimento de algum princípio mais elevado, mais amplo, mais poderoso que a mente, que Shri Aurobindo chamou de supramente, cuidadosamente, não supermente, como a gente já viu traduzido. Supermente dá a impressão de uma mente super. Supramente é alguma coisa diferente da mente, que está acima da mente. Então, é para aí que a humanidade como um todo está indo. E ele diz que toda busca espiritual é como uma intuição de que existe alguma coisa acima da mente. A pessoa que já despertou para essa busca espiritual é uma pessoa cuja intuição já sente que existe alguma coisa além da mente. A pessoa materialista, aquela que é ou ateu, o agnóstico ainda acha que pode existir, mas não se pode conhecer. Mas o ateu mesmo, ele não sente isso ainda. Simplesmente esse princípio de intuição não se manifestou nele. Ele está no nível da mente e ele não percebe ainda que há alguma coisa além da mente. Então, aqui, para onde estamos indo? A humanidade como um todo está caminhando para a manifestação de um novo princípio que é chamado por ele de supramente. E a vida toda é yoga, porque ele diz que mesmo as pessoas que não estão numa busca espiritual, uma busca por desenvolvimento, uma busca por aperfeiçoamento, estão num yoga da natureza. Eles estão sendo conduzidos pelos processos naturais de uma forma caótica, né? Vai, volta, sobe, desce, avança, retrocede, mas de uma certa forma estamos todos caminhando para esse novo estágio de evolução. Para a casa dele dá uma bagunça. Cada um com a sua. Não, mas ele... Não. Opa! Peraí, só um instante que eu vou fechar aqui o áudio dela. Então primeiro, rapidamente agora, para a gente chegar já no processo. Esse Satchitananda, que é essa coisa, que é o todo e inclui a manifestação, ela permanece fora da manifestação também. Ela é a manifestação, mas ela existe, ela tem uma existência fora da manifestação. Vai além do que existe manifesto. Aqui, Shri Aurobindo coloca uma coisa interessante. Quaisquer estágios que possam existir após a supramente. Ele deixa em aberto que entre a supramente e Satchitananda pode existir outros estágios de evolução ainda. Então, a involução para Shri Aurobindo é esse Satchitananda se condensando até chegar à matéria, e nesse processo criou todos os planos de existência até o plano da matéria. Quer dizer, chegou no plano da matéria, mas existem outros planos que não são da matéria.
Agora, por que que Satschitananda fez isso? Pelo deleite, pelo puro deleite da existência múltipla. Isso é um ponto importante na visão de Sri Aurobindo. Então, essa evolução chegou na matéria e por milhões, milhares, talvez bilhões de anos aqui na Terra, pelo menos, no universo como um todo, a matéria permaneceu só matéria. E aí surgiu vida. Como surgiu vida? Por que que surgiu vida? Só por mero acaso? Sri Aurobindo fala que não. Fala que o plano da vida pressionou o plano da matéria até que, por processos naturais, porque a evolução ela decorre por processos naturais, a vida como que penetrou na matéria e a matéria se tornou matéria viva. A gente, assim, não existe um consenso absoluto, né? Mas a gente acredita que a primeira forma viva foi uma forma unicelular. A primeira forma viva não foi já o ser humano pronto, com cabeça, tronco e membros, mas uma forma unicelular que foi sofrendo mutações até chegar no humano, e toda essa variedade que a gente vê por aí. Aí, numa certa fase, só existia o plano da vida. O plano da mente, ele estava como que embrionário. A gente pode pensar que nesse processo da evolução, muitos seres permaneceram nesse plano da vida. A gente pode pensar nos vegetais, nas árvores. Tem uma mente evoluída, mas a vida já é evidente, né? A vida vegetal é uma coisa evidente, não existe dúvida em relação a isso. A mente, no plano vegetal, é uma coisa evoluída. Segundo Sri Aurobindo, ela existe ali, mas ela não se manifesta. Esses seres, vamos dizer assim, eles como que pararam nesse estágio. Como Satschitananda também parou no estágio de matéria. A rocha continua rocha. A terra continua terra, os minerais continuam minerais, eles não evoluíram, não é tudo que evolui, mas surge um novo plano e da vida, com a pressão do plano da mente, surgiu a mente. A mente nos animais inferiores, a mente de uma formiga, a mente de uma barata, e a mente dos mamíferos, dos répteis, até chegar na mente humana, que é a mente mais desenvolvida da criação na Terra. Isso por uma pressão desse plano superior. E o estágio atual da humanidade é essa transição da mente para a supramente. E aí, o primeiro plano a ser desenvolvido é o plano da intuição. E é por isso que as pessoas que têm esse sentido, essa busca espiritual, é porque essa intuição, ela já começou a trazer como um sentimento de que existe alguma coisa além. As pessoas materialistas podem ter uma mente racional brilhante, uma mente científica brilhante, mas a mente intuitiva dela está ainda involuída. Não sente, não percebe, nem acredita que existe alguma coisa além da matéria. E aí, a intuição desenvolvida, ela se torna uma mente que funciona única e exclusivamente por intuição. Essa mente iluminada, como ele chama, vai para um plano que ele chamou de sobremente, onde acontece, isso ele descreve em detalhes, né, na síntese do yoga, onde a visão de mundo, a percepção de mundo muda radicalmente, até que um dia alguns seres vão chegar na supramente. E ele deixa em aberto, ele não afirma isso textualmente, mas deixa em aberto para você imaginar que não vai ser toda a humanidade que vai alcançar a supramente, como não foi todos os seres vivos que alcançaram a mente humana, foi só a espécie humana. Então, talvez surja uma nova espécie dentro da espécie humana que vai em direção a essa supramente. Agora, o retorno da supramente para essa consciência da Satschitananda, mas na multiplicidade, aqui na existência da Terra, é uma coisa que Sri Aurobindo não abordou. Ele simplesmente diz que pode haver outros planos, mas nem tem como investigar isso aqui, nem tem sentido falar sobre isso aqui. O próximo passo, então, é a supramente. Agora,
O aperfeiçoamento do indivíduo, eu também uso muito esse diagrama aqui, é como ele vê o ser aperfeiçoado. O Purna Yoga significa yoga da perfeição de si. É um yoga onde o desenvolvimento da humanidade, agora, pelo yoga se tornando consciente, ele traz aspectos, assim, do desenvolvimento que já se encontra por aí na sociedade em geral. É todo o aperfeiçoamento que a gente vê nas pessoas que nem se preocupam com yoga, que vivem a vida aí, ele já é um yoga da natureza, já é yoga buscando mostrar perfeição em vários sentidos. Por exemplo, Olimpíadas, a busca pela perfeição num determinado esporte, já é uma busca por perfeição. Só que ela é focada na perfeição de alguns movimentos do corpo. A busca na poesia, por exemplo, é uma busca de uma perfeição de um sentimento poético. Então, o que ele traz como visão de aperfeiçoamento do indivíduo? Qual é a visão de Sri Aurobindo de um indivíduo perfeito? O porquê disso é porque a própria natureza está conduzindo para isso, de uma forma caótica, turbilhonada, turbilhenta, enfim, confusa, e que o yoga tenta tornar isso uma coisa clara, racional e dirigida. Qual é a visão de Sri Aurobindo? Qual é o processo? Como é que você pode se aperfeiçoar, colaborar no propósito da natureza, buscando esse aperfeiçoamento? Ele coloca isso na síntese do yoga. E esse é um quadrinho resumo, mas o primeiro passo, ele diz que é essencial que você busque uma purificação, mas não é a purificação no sentido religioso, não é ser puro no sentido que a gente conhece, que vem da religião. Ele diz que o início de todo o processo de aperfeiçoamento, na verdade, não precisa começar por aqui. Você pode começar por qualquer aspecto, mas um ponto básico é o ponto da purificação, porque se você avança em outros elementos, mas não avança na purificação, você pode se tornar um titã, um asura, um ser muito poderoso, mas que não usa esse poder para os propósitos divinos. Então, a purificação é como uma base mesmo para todo o desenvolvimento. Agora, purificação do quê? Primeiro ponto, ele fala, o início da purificação deve ser na Buddhi, que é o discernimento. É aquele princípio dentro da mente que permite que você distinga uma coisa boa de uma coisa ruim, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. É essa Buddhi, é a discriminação. Por quê? Porque ela é a principal força para o seu desenvolvimento, a sua vontade inteligente. E o que significa purificação aí? Você se desembaraçar do prana de desejo. A gente pode enxergar isso muito claramente no nosso meio. A pessoa que é conduzida pelo desejo, a mente da pessoa, o raciocínio da pessoa, ele é como que dirigido pelo desejo, seja o desejo vital, seja o desejo mental, o desejo físico. Isso como que dirige a famosa racionalização. Você quer uma coisa, você cria uma racionalização para provar racionalmente que aquilo deve ser feito. Então, o primeiro passo é você deixar esse discernimento livre. Você se afastar, o seu pensamento e mentalidade sensorial, afastar isso do seu discernimento. Começar a perceber o que é uma sugestão da natureza inferior. A natureza inferior aqui é o físico e o sensorial, e o vital emocional. O emocional também, ele distorce muito a ação humana, né? Uma pessoa desequilibrada emocionalmente, ela tem ações, tem pensamentos que são dominados por essa vitalidade, por essa emoção. Então, o primeiro passo para um aperfeiçoamento não seria um primeiro passo, de novo, mas uma coisa básica, importantíssima, que não deve ser esquecida. Deveria se começar por aqui, mas pode-se começar por qualquer ponto ou desenvolver qualquer aperfeiçoamento, mas sempre tendo em vista esse ponto básico,
que o seu discernimento não deve ser conduzido pelo seu ser sensorial nem o seu ser físico. E aqui um alerta, né? Discernir preocupação com coisas da natureza daquilo que a faz submissa à mente sensorial. Quer dizer, você sente fome, você tem que se alimentar, não tem como. Não é um desejo vital, não é um desejo físico, é uma preocupação que você tem para manter o seu organismo saudável. Agora, a gula já é uma distorção disso. A mente sensorial faz com que você exagere no prazer sensorial do paladar, por exemplo. Então, não é um ascetismo que ele propõe aqui. É simplesmente uma clareza de mente. Depois vem a purificação da mentalidade animal, físico-sensorial. Claro que isso pode ser feito junto ao mesmo tempo, mas é outra coisa básica. Essa questão da inclinação, aversão, atração, repulso, apego, você deve se afastar disso, não ser conduzido por isso. Não que a atração e repulsa deixe de existir, mas isso não conduz mais as suas ações. Você deve ficar como que afastado disso. Coisas que você gosta, coisas que você não gosta, sempre vai existir. Mas isso não deve ser um condutor das suas ações. Pode ser um indicador, alguma coisa para você avaliar, mas não que isso deva conduzir sua ação. A mesma coisa nas emoções, inclinação e aversão emocionais. Isso existe, vai acompanhar a gente por muito tempo, mas isso não deve condicionar a sua ação no mundo. Você deve ficar acima disso. Usar isso talvez como indicador de que você deve fazer ou não, mas sempre a discriminação deveria prevalecer. Ou seja, a mente ativa sensorial, aquela mente que reage a qualquer impacto dos sentidos, seja físicos ou emocionais, ela deve estar livre disso aqui. Mente de impulso dinâmico. Deve estar livre da condução, da determinação das suas emoções ou atração, repulso, apego. E aqui ele coloca obstáculo, né? Desejo. Desejo é uma coisa do prana físico. É uma coisa muito sutil, você distinguir entre vontade de deleite e desejo sensorial. Mas é uma coisa que você deveria começar a olhar, tentar discernir isso. E a dificuldade aqui é esse prana psíquico, prana físico, que ele fica como que exigindo sempre da nossa mente coisas para satisfação do físico sensorial emocional. O ponto aqui da purificação, então, é você tornar tanto o seu discernimento quanto a sua mente pragmática, como que livre, independente das suas sensações, dos seus desejos, das suas emoções, sem anulá-las, sem reprimi-las. Não existe repressão no pensamento de Shri Aurobindo, existe conscientização. A segunda parte é a libertação, que ele fala. O segundo elemento do yoga dele, da visão de um ser aperfeiçoado, é essa libertação, onde o desejo, que antes era olhado no outro plano, no início, ele era só olhado por cima, ele vai existir, ele está ali, mas ele não afeta a sua mente, sob discernimento. Um segundo passo é você eliminar a semente do desejo, nem mais sentir desejo, você já sente o que tem que ser feito, você faz o que tem que ser feito. Não existe mais desejo, nem aversão, nem apego, nem nada. Aqui na síntese ele fala duas formas, né? Uma forma muito usada lá na Índia é esse ser passivo, imóvel sem expectativa. Ou seja, você sai da ação. A forma que ele propõe é você ser imóvel impessoal na mente. Você está na ação, mas cumprindo a suprema vontade. A vontade de Sat Chit Ananda. Claro que a gente não vai saber sempre se está cumprindo isso aqui ou se está sendo conduzido pelo desejo. É uma coisa que faz parte do caminho. Mas o estar atento a isso é o que é o essencial.
Depois também o ego, você se livrar da existência do ego, personalidade individual, porque o ego foi uma necessidade para a evolução. Você sentir-se como uma pessoa separada do resto. Para avançar, para você atingir esses novos planos de consciência, para você evoluir, se aperfeiçoar, você tem que perceber que o ego é uma construção da natureza. Ele existe, mas ele deve ser transparente. E a proposta aqui é você estabelecer-se na ideia dessa unidade com o tudo, com o todo, com esse ser universal. E um processo, essa entrega, onde tem de novo, parece uma contradição, uma vontade sem um desejo. Você sente o que deve ser feito e faz, sem aversão, sem apego. Essa seria a libertação do espírito. E ele fala da libertação da natureza, que é você se libertar dessas dualidades, do que é belo, do que é feio, do que é o sucesso, do que é o fracasso. Não que isso vai deixar de existir, mas isso não te afeta mais. Ele fala assim, alguma coisa assim, admirar o Deus da beleza e no feio e da bondade, alguma coisa assim, no feio e no mal, mas ansiar para curar essa coisa da sua feiura, da sua maldade. Quer dizer, você não fica passivo, você vê o belo, vê o feio, mas essa dualidade não te afeta mais. Mesmo com sucesso e fracasso, isso é muito comum nessa área, né? Ou seja, você se livrar de qualquer apego a qualquer coisa, não significa que você vai deixar de ter cuidado com as coisas, mas isso não te conduz mais. E se afastar de qualquer dualidade, como que observando de fora as coisas acontecendo. E a libertação da natureza também, ele fala de uma superioridade aos 3 gunas, não um equilíbrio dos gunas, mas uma superioridade onde tamas, que é o princípio da inércia, se torna uma quietude, uma calma divina, que é a origem divina do tamas. O rajas, que é aquela correria assim inconsciente, se torna um poder de vontade do espírito. E o sáttva, que em geral ele é o mais valorizado, né, é a luz do ser divino. Mas um sáttva sem rajas não tem poder de ação. Mas o sáttva e rajas sem tamas não tem um poder de moderação. Então os 3 são importantes. Importantes, mas transformados nos seus princípios mais elevados, de onde eles vieram. Aí vem a perfeição dos instrumentos, que é onde é mais familiar para nós. É onde a gente ouve aperfeiçoamento, é mais por aqui. Só que ele já começa na perfeição dos instrumentos, na perfeição da igualdade, que é uma coisa que é deixada de lado no conceito comum de perfeição. Igualdade, para ele, não é uma insensibilidade, não é um afastamento, mas é uma superioridade às reações da mente e da vida. Você fica acima do que está acontecendo e não insensível ao que acontece. Então, não é uma igualdade inerte, é uma igualdade, uma tranquilidade ativa, que os caminhos que ele propõe na síntese é unidade com o ser divino, tudo é uno, tudo é a mesma coisa, tudo é o ser divino, ou uma entrega, ou um desapego de tudo, ou uma aceitação cristã, como ele fala, aceitação da vontade divina. Mas o ponto aqui é esse estado de igualdade mesmo. Você ser igual no sucesso, no fracasso, no elogio, na crítica, poder ouvir isso sem que isso te mova emocionalmente. Ouvir de uma forma mais racional e pesando a realidade do que está sendo dito, claro. O segundo elemento é o que é mais conhecido como perfeição mesmo. Mais exatamente, elevação da natureza. Elevação da inteligência, o estudo, a cultura. Ele fala não só o conhecimento de escrituras, o conhecimento espiritual, mas o conhecimento mundano mesmo, conhecimento de geografia, história, conhecimento do mundo. Isso desenvolvendo a inteligência, que é o poder de inteligir, o poder de entender, de compreender as coisas.
Então, você deveria buscar esse desenvolvimento da inteligência que a educação formal trata desse aspecto, só que muito segmentado, né? Mas você deveria buscar esse desenvolvimento do seu entender o mundo, da sua inteligência no sentido amplo. Elevação do coração, aí ele traz todos os poderes das emoções mais elevadas, não as emoções vitais, né? Raiva e amor, paixão, mas as emoções mais elevadas. A sensibilidade estética, por exemplo, deveria ser aperfeiçoado como um poder de conhecimento, de recepção. Então, sua sensibilidade estética devia ser trabalhada em todas as artes. Você deveria ser capaz de sentir tanto uma poesia, como um teatro, como uma música, como uma pintura, como uma dança. Você deveria desenvolver a sua sensibilidade. Esse coração aí são as emoções mais elevadas. As emoções vitais, elas devem ser acalmadas. As emoções mais elevadas, os sentimentos, não emoções, elas devem ser refinadas. Isso o mundo ocidental faz com primazia. Só que esquece lá atrás aquela base, né? Que é não deixar o vital tomar conta. Então, aí a gente vê todos esses egos enormes aí, pessoas realmente que têm uma inteligência brilhante, ou um coração, uma estética maravilhosa, mas tem um ego horroroso e um vital horroroso, porque não trabalhou a base. Depois também, elevação do ser vital, a energia física de vida mesmo, a sua vitalidade, a sua energia para ação, e também o corpo. Você deve sim trabalhar o corpo, aperfeiçoar o corpo, no sentido de que ele deve ser capaz de suportar muita energia, ter uma saúde assim, uma saúde, como diria, inabalável. Então, isso ele chama de elevação da natureza. Isso é bem conhecido no mundo ocidental. Mas ele traz também a elevação da força de alma, que aqui ele traz as 4 castas da Índia, né? Como princípios muito verdadeiros, mas que foram cristalizados e, com isso, distorcidos. Ele diz que cada um de nós deve desenvolver o quanto possível, né, o tanto quanto possível, um poder de conhecimento, conhecer aqui agora no sentido espiritual mesmo, o Brahmani, conhecer essas escrituras, essas outras dimensões da existência. Cada um de nós deveria desenvolver um vigor de um guerreiro sair à luta, não necessariamente a luta física, mas a luta pela vida, não ficar só aquele sábio que fica fechado numa torre e não parte para a ação, mas um sábio que está na ação do mundo. Também desenvolver o poder de mutualidade, que é a troca, né? Essa troca, o comércio físico mesmo, o comércio de troca material, mas a troca também entre as pessoas, essa interação social. O ser perfeito, na visão dele, tem esse poder de comunicação, de interação no mundo. E também o poder de serviço, do Shudra, que é o poder de você servir desinteressadamente, você fazer tudo como uma oferenda para o divino, como se você fosse simplesmente um instrumento do divino. Isso ele chama de força de alma. E o que é mais oriental, vamos dizer assim, mais indiano, essa questão da Shakti divina, dessa energia que existe aí no mundo, que os yogis eles absorvem pelos exercícios de respiração, e que qualquer esporte que force a respiração, você está absorvendo essa Shakti divina também, mas aqui ele fala que você pode absorver simplesmente pela sua vontade. E aí substitui essa força e energia e vontade pessoais por uma ação dessa Shakti divina que você recebe mesmo. Ele fala em algum lugar, é como as pessoas que fazem feitos assim incríveis no poder da emoção. Você está numa situação crítica, você ganha uma força que você nem sabia que tinha. Força de ação mesmo. Isso é a Shakti divina que um poder da emoção trouxe para você. E, finalmente,
pleno poder da fé. Shirada é muito mais que fé. Ele fala que fé não é uma tradução muito apropriada para Shirada, mas essa percepção quase do poder divino em nós, esse poder, esse Sat-Chit-Ananda que existe em tudo, essa energia, que fala-se vagamente energia, mas que está aí e que a gente pode absorver, e que isso tem a sua ação em nós. Mas que isso é só no início do caminho, que depois isso se torna uma percepção. Deixa de ser uma fé, uma certeza de que isso acontece, e passa a ser uma percepção. Você sente essa energia atuando em você. Então, esse terceiro elemento do yoga dele, ele chama de perfeição dos instrumentos, que é o que vai agir no mundo. Só que a gente tem que lembrar da base, porque se a base não tiver trabalhada e você avançar na perfeição da inteligência, por exemplo, você se torna aquele ser intelectual chato, aquele ser intelectual, assim, árido, que não tem emoção, por exemplo, ou um ser que tem um corpo, assim, como se diz, mega desenvolvido, mas não tem nenhuma inteligência, nenhum coração, e tem o ego conduzindo tudo. Isso é o caso comum na humanidade, né? Parece que a base não se dá atenção para a base. Se trabalha muito cada um desses elementos, mas a base fica perdida. Então, o ego, o desejo, comanda um corpo poderoso, uma inteligência poderosa, uma força de alma junto de um corpo, um coração poderosos, mas são conduzidos pelo ego, pelo desejo. Aí a importância dos dois primeiros passos. Aí, evolução mesmo, o ser aperfeiçoado deve caminhar em direção ao desenvolvimento de uma mente intuitiva. Quer dizer, todos nós temos uma intuição. Quando a mente intuitiva começa a perceber que existe alguma coisa além da matéria, essa mente ela começa a caminhar nessa busca. O caminho proposto por ele é desenvolver, intensificar, tornar mais constante essa intuição, com todos os cuidados que ele cita na síntese, porque é muito fácil você confundir intuição com sua vontade, que vai lá e aparece para você como se fosse uma intuição. Então, tem todos os percalços do caminho aí. Mas é o caminho. Na visão dele, é por aí que a humanidade vai, não tem outro caminho. Ela vai e volta, né, no yoga da natureza, isso vai e volta, sobe, desce, retrocede, avança. A proposta do yoga é tornar esse caminho sempre para frente, cuidando de que sua mente intuitiva comece a ficar cada vez mais intuitiva, até que seu pensamento todo se torne intuitivo. E aí os próximos planos, eles vão como que desabrochando. Uma questão que a gente sempre traz é, quanto tempo vai levar isso? A gente não sabe. Ele fala que pode ser anos, pode ser decênios, pode ser vidas e pode ser muitas vidas. Então, não tem uma previsão assim de quanto tempo dura uma evolução dessas. Se você vê a evolução do ser humano desde o primeiro hominídeo lá atrás, são milhões de anos, né? O ser das cavernas aí é centenas de milhares de anos. A humanidade, como a gente conhece, tem 3, 4 mil anos, mas a Terra tem o quê? Bilhões de anos. Então, quanto tempo vai levar para a gente desenvolver uma mente iluminada, uma mente intuitiva forte? Não dá para responder. Algumas pessoas parece que desenvolvem assim espontaneamente. Outras pessoas parece que têm isso bloqueado. Agora, falar de sobremente e supramente, quando a humanidade vai chegar nesse nível de desenvolvimento e aperfeiçoamento, também é ficção, né? Não tem como ser isso. Então, o que ele chama de perfeição dos instrumentos são esses aspectos. Perfeição de uma igualdade, de você receber todos os impactos sem ser afetado interiormente, sem a sua mente, a sua reação ser conduzida por esse impacto exterior, todos os aspectos da sua natureza, desde o corpo mesmo, físico, material, sua energia vital, a sua mente pragmática mesmo, mente
mente que você usa para tudo na sua vida. Suas emoções mais elevadas sendo aperfeiçoadas, é a emoção mais vital e física, ela sendo colocada no lugar dela. Ele fala textualmente, não é um reprimir de desejo, não é um reprimir das emoções, é colocar no lugar certo, você ter o controle disso, o controle da buddhi, que é a inteligência. A inteligência discernidora, ela ter a clareza, não suprimir nada disso, não reprimir nada disso, mas também não deixar que isso conduza as suas ações, as suas decisões. E aí, dá umas dicas, né, de como você desenvolve uma mente intuitiva. O processo dele começou no silenciar a mente, lá com o guru. É um processo. Silenciar a mente, o intelecto, sua vontade mental, pessoal, mente de desejos, emoção e sensação. Em outras palavras, meditação. Alguns tipos de meditação. Uma segunda forma, esperar pelo impulso ou comando divino no centro do coração, do ser psíquico. Você sentir as coisas vindo do fundo. E tomando cuidado de que às vezes vem do emocional também. Mas esse discernimento é importante. Uma terceira possibilidade é você se abrir a algo que está acima de você. Como que você recebe as coisas, você intui as coisas como uma descida de cima. E um quarto aspecto, elevar o intelecto até os limites, até seus limites, a coisa que transcende o intelecto. Também o desenvolvimento intelectual, a própria leitura dos textos de Sri Aurobindo traz algum desenvolvimento na compreensão de uma linguagem, digamos assim, difícil de compreender. É uma forma de você desenvolver seu intelecto e sua mente intuitiva. A simples leitura atenta dos textos de Sri Aurobindo. É um exercício fabuloso. Bom, rapidamente, eu corri um pouquinho para tentar terminar às 8, a gente começou um pouco mais tarde, né? Rapidamente, essa é a visão de Sri Aurobindo do aperfeiçoamento do indivíduo. Por que aperfeiçoar, afinal de contas, né? Por que eu não sigo minha vida? Se você seguir sua vida, você está no yoga da natureza. Você está simplesmente seguindo o que no planeta Terra aconteceu nesses últimos milhões de anos, que é o yoga da natureza. Quem sabe mais alguns milhões de anos você chegue onde uma pessoa que trabalha a partir dos princípios de yoga consiga avançar mais rápido. Então, o porquê disso é porque na visão de Sri Aurobindo, essa é a direção da evolução na Terra. Como fazer isso? Ele resume no yoga integral, Purna Yoga, yoga da perfeição de si. Só que a perfeição para ele é muito mais do que aquilo que a gente entende como perfeição. O aperfeiçoamento do indivíduo vai muito mais além. E vai conduzir ao desabrochar de um novo plano de consciência. Espiritual, o plano espiritual não é o plano religioso, é simplesmente para onde essa humanidade está indo, para alguma coisa acima da mente, o contato com essa realidade que existe além da matéria. E como fazer isso agora, o dia a dia, ele não deixou escrito, ele deixa aberto, e ele ainda coloca, cada um é cada um tem as suas inclinações, as suas aversões, não tem como não ter. Nós estamos num estágio assim, bem primário ainda de desenvolvimento, a maioria de nós, né? E cada um tem que escolher o seu processo. Não existe um caminho único do yoga para todo mundo. Cada um tem que escolher os processos que se identifica mais e ter a clareza de abandonar aquilo que não funciona e trocar e aprofundar aquilo que está funcionando, aquilo que funciona para você. Se funciona para você, pode não funcionar para outro. Então, isso que ele diz, cada um tem o seu caminho. E tudo que você vive na vida é material de trabalho para o seu aperfeiçoamento. Por isso, essa frase, a vida toda é yoga. Você não precisa se retirar para um ashram, você não precisa sair da vida para buscar esse aperfeiçoamento, mas, ao contrário, você deve buscar a vida. Esse sair da vida, ele fala textualmente, é para algumas pessoas.
algumas pessoas que têm um chamado mais intenso ou que têm algum trabalho ali a desenvolver. Mas para a maioria de nós é viver a vida aí imerso nesse caos da vida, buscando esse aperfeiçoamento. Então, e agora rapidamente a visão de Sri Aurobindo sobre o que é o aperfeiçoamento do indivíduo. Por quê, para quê, para onde nós estamos indo e como é que nós devemos proceder, na visão dele. E, voltando nisso, ele é só mais um entre tantos, né? Aí vem o processo de identificação. Se você se identifica com o outro, Sri Aurobindo é só mais um. Como eu falei, aliás, você falou também, a minha identificação com a visão de Sri Aurobindo é total, tem como. Sim, quando eu conheci Sri Aurobindo, o resto caiu. Caiu, mas caiu feio mesmo. Claro que a gente lê vários, mas, assim, como complementares, né? Então, é isso. Era 1 hora mesmo, né? Era, era, Henrique, mas, mas tá bom. Não, mas não, isso não era uma camisa de força, mas assim, a sua disciplina é algo assim admirável. Na universidade, 1 hora é 1 hora, sabe? Pode passar. Exatamente. Então já tem algumas pessoas aqui já fazendo algumas perguntas. Eu vou começar com a pergunta de que Rodrigo levantou a mão. Eu vou primeiro fazer aqui uma que Keila fez pelo chat, Rodrigo. Depois vem você, tá? Então, Keila Cristina falou o seguinte, Henrique. A ação da Shakti divina, professor, podemos entender Shakti como Kundalini Shakti? Foi a pergunta dela. É um pouco mais que isso. Na visão de Sri Aurobindo, Kundalini é uma das formas da Shakti divina, não é a Shakti divina. Aí, ele recomenda no yoga dele que não se trabalhe a Kundalini, justamente porque ele fala, né? O trabalho deve começar de cima para baixo, ou seja, você se preocupar com o desenvolvimento da sua visão espiritual, da sua mente, das suas emoções, a purificação e depois chegar na Kundalini. Por quê? Se você começa a trabalhar a Kundalini e realmente consegue esse despertar, que é uma coisa rara, né? Pelo menos no Ocidente, essa energia sobe, mas vai encontrar um vital desorganizado, vai encontrar um emocional confuso e uma mente mais confusa ainda. Então, se você não tiver um mestre que vai te conduzir pessoalmente ali, está do seu lado, para te orientar e não deixar você cair nos erros, é muito perigoso, porque você vai estar sozinho. E no Ocidente, a gente está sozinho, né? Tá, tem uns mestres que dizem que são mestres, mas será que são mestres? Lá na Índia, nos ashramas, era uma outra história. Quando isso apareceu, é uma outra história. Então, a Kundalini é uma forma de manifestação no corpo humano dessa Shakti divina. Ele fala que por aspiração você conseguiria trazer essa energia para baixo, mas começando dos planos mais elevados, que é mais seguro. Se você não tem um guru ali para te orientar no dia a dia, é mais seguro. Excelente. Depois eu tenho uma pergunta sobre isso, mas vamos lá, Rodrigo. Oi, Henrique. Uma boa noite. Prazer conhecê-lo, falar com você, Rodrigo, desde Recife aqui falando. Sim. Obrigado pela sua entrega, sua explanação. Eu quero fazer para você, adaptando uma pergunta que eu fiz para o Ricardo nas 2 noites anteriores com ele. Desde a primeira fala que ele apresentou para a gente, na verdade, na segunda-feira, com Ariamani. Do que você conhece da obra, do pensamento, da prática de Aurobindo, existe a possibilidade desse ser psíquico escolher não aperfeiçoar-se? Não, na minha visão, não. Porque esse ser psíquico,
é uma coisa que vai se desenvolvendo em volta do psíquico, que é, traduzindo porcamente, é a alma, né? Mas não é a alma, que é o próprio divino individual. Então, o divino individual, ele não vai escolher não aperfeiçoar-se. É inerente nele esse impulso para a perfeição. Então, se você está em contato com o seu psíquico, você vai ter necessariamente esse impulso para a perfeição. É como você colocar a mão no fogo e ele não queimar, não tem como. Então, se você está realmente em contato com o psíquico, ser psíquico, esse impulso para o aperfeiçoamento, para o bem, para o bom, para o belo, ele vai jorrar dali. Não tem como não jorrar, entendeu? Agora, se você está em contato com algo que não é o seu psíquico, como diria, um ser do plano vital que se traveste do seu psíquico, ele vai tentar te desconduzir. Isso é uma conversa, assim, meio de louco, né? Porque quando você começa a falar de outros planos, eu não tenho contato com esses outros planos. Eu conheço de ouvir falar, de ler. Mas quando é Shri Aurobindo que fala, para mim isso se torna uma realidade. É a questão, não sei se de fé, mas da abertura para o que ele fala. E ele fala isso. Ele fala que tem muitos seres aí que se travestem de seres divinos e tentam te desencaminhar. Então, talvez um ser desses se manifestou como o psíquico e está querendo atrapalhar a sua evolução. Porque existem seres aí, eu não lembro os nomes, mas é Asuras, Rakshasas e Pichasas, e tem uns aí que estão, uns que são só, a gente fala, são diabinhos, né? São leves. Mas tem uns que estão aí para atrapalhar mesmo a evolução, que faz parte do jogo. Todos são divinos, todos têm uma origem divina, né? Então faz parte do jogo do divino na Terra, esses seres que tentam atrapalhar a evolução. Então, respondendo a sua pergunta, eu não vejo possibilidade. Se for o psíquico verdadeiro, não tem essa possibilidade. Tem se não for o psíquico verdadeiro. Obrigado. Bom, como não sei se não apareceu aqui nenhuma outra pergunta, eu vou fazer a minha. Também, primeiramente, agradecendo, eu achei assim, um mapeamento muito detalhado, né? Se alguém realmente quer ter uma visão assim, bastante detalhada de como se orientar segundo o Shri Aurobindo, está aí feita, apresentada aí. Agora, a pergunta que eu queria fazer é um pouquinho de natureza cultural, Henrique, e da sua experiência em particular como um praticante espiritual já de muitos anos, décadas já, né? Porque estamos no Brasil, certo? Somos brasileiros, né? E aí eu vou direto à pergunta, certo? Tirar os coisas para você responder sem os aparatos, assim, diretamente. O que aparece de tudo que você apresenta é que tem um dever ser, tem um caminho, tem uma exigência esse caminho, né? Tem por mais que não seja, e você enfatizou bem claramente, não é uma questão de repressão, não é uma camisa de força e tal, mas tem alguma coisa que precisa ser comprometida e direcionada, não é? E, assim, não precisa ser grande investigador da cultura brasileira, eu diria quase que talvez toda ocidental, mas já estamos no Brasil, me restringir ao Brasil, né? Então, há claramente, assim, como um elemento forte da cultura, uma refutação, ou às vezes um mal-estar, uma má vontade com qualquer abordagem que venha com uma ideia de que você precisa fazer algo, você precisa se comprometer com algo, você precisa exercer a sua vida nessa direção. Você já tem um praticante aí de várias décadas, tal. Eu queria ouvi-lo, como é que você ouviu, como foram assim possíveis reações à
a sua forma de compreensão e a sua forma de tentativa de transmissão disso ao longo desses anos, considerando esse ambiente que nós vivemos? Olha, assim, eu fora do meio, assim, eu comecei a praticar Hatha Yoga. Eu não estava nem preocupado com espiritualidade, nem nada, eu queria trabalhar meu corpo. Só que eu tive a felicidade, a oportunidade de ir num Instituto Narayana, que eu não sei se vocês conhecem, é um instituto em São Paulo, muito sério, que tinha uma escola de formação de professores de yoga. E a pessoa que conduzia lá era uma pessoa, Maria Helena Bastos Freire, é uma pessoa muito seríssima, a dama da yoga no Brasil. E naquele meio, as pessoas, assim, eram totalmente abertas. Como você comentou, eu fiz cursos lá. Agora, fora dali, eu tinha a clareza de que as pessoas não eram abertas a isso. E eu não ficava convencendo, não. Aliás, eu tenho uma experiência anterior ainda, que é bem nessa direção. Eu sou de origem cristã, né? Meu pai era católico, cursilista, minha mãe católica, cursilista, só que minha mãe, ela era mais questionadora. Eu tenho uma identificação muito grande com a minha mãe. Meu pai já era mais aquele católico fervoroso, assim, cursilista. Não sei se vocês sabem o que é cursilista, né? Acabou essa história, né, de cursilho da cristandade. E eu fiz colégio marista. Colégio particular naquela época era ruim, né? O colégio bom era o colégio público. Olha só como as coisas viraram. E eu fui fazer um encontro de jovens por conta de todo o contexto ali, né? Não que eu tinha um grande interesse. E na volta eu comentei com os colegas, não dá para você sair por aí sendo um doutrinador. Não tem como. Você sai de um ambiente cristão, onde a pessoa te prepara para ser um líder da religião cristã, aí você chega no mundo, ninguém está nem aí para nada. Então, é exatamente essa percepção, como é, e eu não tenho, assim, essa vocação para missionário, tá? Já é uma coisa bem pessoal. E encontrando um ambiente desses, nos colegas da escola, no mundo, assim, eu simplesmente me calava. Qual é a proposta? Assim, você seja o que você conseguiu ser. E eu faço isso hoje na universidade com os alunos também. Eu não faço discurso lá de yoga, nem pouquíssima gente sabe que eu pratico yoga. Eu não falo de Shri Aurobindo lá. Eu simplesmente tento ser o que eu sou. A vibração da personalidade, e como tudo na vida, você atrai algumas pessoas realmente, as pessoas sentem alguma atração, e tem outras que é o contrário. Parece que, né, tem isso. Tem isso também. Mas aí eu não sei por quê, talvez assim, a linha da pessoa, mas enfim, eu não sou missionário, eu não tento convencer ninguém. Se a pessoa vem perguntar, quer conversar, nossa, com o maior prazer. Mas eu não vou buscar isso. Eu realmente, eu tenho outra experiência também, de não querendo falar mal, mas falando, de amigo que virou evangélico, e você não conseguia conversar com a pessoa mais, porque virou um missionário. Então, cada 3 palavras é Jesus, vem para minha igreja, vamos lá. Gente, isso é muito chato. É muito chato. Eu não quis fazer isso com yoga, mesmo sabendo que eu estou numa linha, eu acredito nisso, mas para essa outra pessoa, foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela. Ela não tem uma abertura para seguir um caminho indiano, por exemplo. Ela tem um caminho para seguir aquela linha evangélica, que para ela fez muito bem. Mas é muito chato quando a pessoa vem tentar te convencer. Então, eu não tento. Nós vivemos no Brasil, que é um país vital, né? Está no plano vital fervendo aí. É só você ver o que faz sucesso na mídia. É o vital e pronto. Você pega alguma coisa mais intelectual, vamos falar de música. Você pega um Chico Buarque, ele faz um sucesso, mas não faz um sucesso que esses sertanejos hoje fazem, que uma Ivete Sangalo faz, que é vital, é puro vital, é dança. Não que isso seja ruim, não é mal. É bom, faz parte do caminho isso. Mas você não tem acesso à pessoa que está nessa erupção vocal, vital, ela não vai estar aberta para uma conversa mais assim. Então eu nem tento, realmente nem tento. Eu tento ser o que eu sou, pronto. Eu acredito aí, já vem uma crença minha também, né?
E quando a gente estuda qualquer autor espiritualista que seja, isso cria uma vibração na gente. Porque eu falo assim, trazendo a física aqui, eu costumo usar muito esse exemplo também. Veja, a física fala que uma corrente, eu gosto de usar esse exemplo, o pessoal da casa já ouviu falando várias vezes. Na física, existe uma propriedade que uma corrente elétrica passando num condutor num sentido cria um campo eletromagnético em volta. Regra da mão direita, lembra do cursinho? Tá, todo celular, toda telecomunicação é baseada nisso. Agora, se você olhar o ser humano, nós temos um sistema nervoso, nós temos um cérebro que, em última análise, corre corrente elétrica aí, concorda? Corrente, em última análise, é corrente elétrica que passa nos nervos. Então, nós temos um campo eletromagnético, sim. Ele é difícil de medir porque é um microcampo, mas eu acredito nessa questão de se você tem uma mente focada nisso, uma mente que vibra, que pensa essas coisas, você tem um certo campo eletromagnético que tem um certo padrão vibratório. Para mim isso é física, não é espiritualidade, não é nada, é física pura. E eu acredito que esse campo possa induzir alguma coisa numa outra pessoa sem falar uma palavra. Eu acredito mesmo. Se a pessoa for aberta e estiver no ponto. Porque se ela não for, se ela tiver uma blindagem em volta, não pode ser Jesus Cristo. Não vai acontecer nada. Entendeu? O campo magnético de Jesus Cristo devia ser uma coisa assim fabulosa, né? De Chile Aurobindo, então, e muita gente não se abre de Chile Aurobindo. Então eu sigo essa linha, assim, eu não sou missionário, não tenho essa vocação, assim, missionário que eu digo, de sair por aí tentando converter as pessoas, né? Nesse sentido, assim. Sou missionário no ciclo da casa lá, para quem quiser assistir, assiste, quem não quiser assistir, não assiste, fazer o quê? Excelente, excelente. Então, Ana Lúcia, não é? Você quer falar, né, Ana Lúcia? Boa noite mais uma vez, Henrique. Oi. É um prazer lhe ouvir, aprendi muito e, ao mesmo tempo, a gente fica com muita vontade de aprofundar e de entender mais, né? Eu gostaria, se possível, eu sou Ana Lúcia, né, como você já sabe, eu faço parte do Instituto de Formação Humana, e eu gostaria, se possível, que você explicasse um pouquinho mais sobre duas questões. Uma seria sobre a vontade sem desejo, que você explicou, mas eu fiquei doida para entender mais. Então, vontade sem desejo foi um ponto que chamou minha atenção. E a outra questão, que aí é algo particular que eu tenho demais, eu tenho muita dificuldade de distinguir entre intuição e vontade. E aí você coloca isso também. Então, se possível, como é que a gente poderia refletir sobre essas duas questões? A primeira questão é um desafio. É um desafio, não tem uma solução. Como você, e ele fala que isso é essencial, na síntese, num determinado capítulo lá, você distinguir entre vontade de deleite e desejo vital. A forma de você conseguir distinguir isso, eu acho que é muito sutil ainda para nós, tá? O que é uma vontade que vem do vital, uma vontade física, e o que é uma vontade de você ter um deleite? Ele fala que, em algum dos capítulos, que a vontade de deleite é uma coisa mais estética. Então, você tem uma vontade de ouvir uma sinfonia de Beethoven. É uma vontade de deleite, não é um desejo sensorial, físico. Então, as vontades, elas são mais no plano estético. E os desejos, eles são mais nos planos físico e vital. Eu tenho um desejo de, sei lá, eu gosto muito de maçã, né? De comer uma maçã. Agora, pode ser uma vontade de deleite também. Eu vou usar o exemplo da alimentação, que é assim, nós precisamos nos alimentar. Não tem como. Você não pode viver sem alimento. Você não pode reprimir o seu desejo de alimentação. Não tem como. Se você morre de fome. Agora, o limite entre você cuidar do seu corpo tendo prazer na alimentação e você virar um glutão, você tem que achar esse limite. Quer dizer, ele fala, não é para reprimir o prazer, não é para reprimir o prazer de uma alimentação. Você vai
sei lá, quem gosta de manga, eu adoro manga, você vai saborear a manga. Você não vai comer a manga pensando que aquilo tem certos nutrientes, que vai fazer bem para não sei o quê, e cortar o paladar. Não é isso. Você vai saborear a manga. Agora, você comer 1 quilo de manga vai te fazer mal, quer dizer, o guloso vai passar o limite. Então, tem essas questões. Mesmo o desejo vital, por exemplo, andar numa roda gigante, num parque de diversões, é puramente sensorial, não é? Não é proibido isso. É só você saber conduzir isso. Não viver agora, eu vou viver no parque de diversão andando de roda gigante. Aí saiu. Então, eu vejo muito por aí, mas é sutil, é difícil, porque o ser vital, ele arranja formas de te enganar também. Então, o caminho, eu tenho uma frase de Cherubim que eu gosto muito, que ele fala: haverá abundância de erros e tropeços, porque faz parte do caminho. Só não cai quem não anda. Você fica sentado na cadeira, você não cai. Só não erra quem não tenta. Então, faz parte. É só você reconhecer o erro e tentar superar. Então, a primeira pergunta, eu veria assim, é sutil, é difícil, mas você tem esse ponto de equilíbrio, de você não se deixar levar pelo desejo vital, mas também não reprimir e suprimir, cortar. Nunca mais eu vou comer manga porque eu gosto de manga. Eu simplesmente vou comer o tanto que, né, ser comedido nisso. A segunda pergunta, qual era mesmo? Foi sobre como a gente poderia distinguir a intuição da vontade. Sim. Aí eu acho que já é mais fácil, porque a intuição é como assim uma solução para uma coisa que você não tem elementos para saber. Dito de outra forma, às vezes, quando você pensa muito num problema e tal, esquece, e depois ele aparece resolvido para você. Você vê uma coisa. Na verdade, é um processo subconsciente que trouxe essa solução sem você pensar. Agora, intuição é quando você recebe alguma indicação de uma coisa, seja ser feita, seja não ser feita, sem nenhuma, como se diz, nenhum elemento que possa ter te trazido isso. Assim, a intuição, ela existe muito na ciência. Qualquer grande descoberta tem a participação de uma intuição nisso. Agora, é difícil você separar o que é uma intuição do que é um processo subconsciente de solução do problema. Agora, a vontade já é uma coisa que vem que você quer fazer. É isso que eu entendo. Não sei se é essa vontade que você está falando. Então, me surge a vontade de que mas pode ser uma intuição, por exemplo. Tem uma vontade, pode ser uma intuição. Agora, você distinguir é difícil. Tem um exemplo assim, ó, me deu vontade de ir lá na frente de casa agora. Aí eu chego lá, eu estava precisando ir lá. Então, isso eu reconheceria como uma intuição, não uma vontade. Porque ela pode aparecer, surgir para você como uma vontade. Como é que você vai distinguir? É só no pós, eu acho, sabe? Isso já acontece com muita gente, né? Assim, tenho vontade me deu vontade de variar o caminho que eu vou trabalhar. E, de repente, era por ali mesmo, por algum motivo eu tinha que passar por ali, porque eu passei na frente de uma loja que eu esqueci que eu tinha que comprar um negócio. Pode ser um processo subconsciente que fala, ó, vai por ali, porque você precisa por ali. É muito sutil isso. É difícil você realmente distinguir o que é uma intuição pura e verdadeira do que é um processo subconsciente que te faz fazer alguma coisa surgindo como uma vontade. E para piorar as coisas, a intuição, às vezes, ela vem como um desejo, uma vontade também. Não tem solução simples. É você confiar, tentar perceber e seguir em frente. O que ele fala é que com a manifestação, assim, a intensificação dessa intuição, chega uma hora que você não... O seu raciocínio lógico, indutivo, dedutivo, ele como só vem por intuições. O processo de raciocínio muda, mas eu acho que isso é em níveis muito elevados. Porque, né, o caminho é longo, assim. Para mim, pelo menos, eu acho que vai ser muitas vidas, não vai ser numa vida só, não.
Muito obrigada, Henrique. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua apresentação brilhante. Muito obrigada. Fã de Shira Aurobindo. Tem uma boa aqui, Henrique. Eu acho que você vai gostar de responder essa quente aqui. Ele diz, é de Keila. Ela diz assim: professor Henrique, como o senhor vê as pesquisas da ciência psicodélica e suas implicações para o debate e práticas de expansão da consciência? Essa resposta eu tenho fácil. Eu faço porque eu não sei que mestre falou isso. O uso de substâncias psicodélicas, você está arrombando a porta. Arrombando. Você está entrando, assim, num mundo real, porque sem ter o preparo para isso. É o que acontece com muita gente que toma isso e realmente, eu acredito, né, não sei, que você começa a ter percepções de outros planos. Mas você está arrombando uma porta, você não está preparado para entrar nesse mundo. Então, o desenvolvimento por esses processos de yoga vai te levar gradualmente, passo a passo. Se você ler as descrições de Sri Aurobindo desses outros planos, é uma coisa muito psicodélica mesmo. Então, eu imagino que você está, assim, ativando mecanismos na sua mente que te permitem perceber coisas de outros planos, mas que você não tem desenvolvimento para isso. Agora, as pesquisas, eu tenho lido, eu assino a Folha de São Paulo, tenho lido que está voltando, né, pesquisa com substâncias psicodélicas para tratar estresse pós-traumático e estão tendo bons resultados. Isso aconteceu lá na década de 50 e 60, mas aí elas foram proibidas porque os jovens, né, estavam usando aquilo como diversão. E isso é perigoso. Com qualquer substância dessas é muito perigoso. Então proibiu até a pesquisa, que foi um grande erro, né? Proibir pesquisa, pesquisa é uma coisa que não deve ser proibida. Você está avançando no conhecimento. Agora, voltar essas pesquisas estão tendo bons resultados, mas elas estão lá só para pesquisa. E bons resultados, assim, que eu li, em estresse pós-traumático. Ninguém está pesquisando ainda o que acontece realmente. Para onde você está indo? Onde você vai quando você toma uma substância dessa? Mas a resposta minha seria essa: você está arrombando as portas de um outro plano aí. Cuidado com isso. Bom, então, são essas mesmas, Keila. E outras. Keila disse aqui, cannabis e ayahuasca, é isso mesmo. Psilocibina, os cogumelos mágicos lá do México, psilocibina, tem até mesmo o princípio ativo do êxtase que eles estão testando, que é um MDMA, né, uma coisa assim. Uhum. A maconha é muito leve, né, não é uma droga alucinógena propriamente dita. Ela sensibiliza as pessoas. Agora, essas outras são drogas fortes. O peyote lá, o Dom Juan, né, eu li os livros do Dom Juan, que é o peyote, que a pessoa realmente passa mal, mas é perigoso. São coisas perigosas. Eu conheço gente que participou dessa ayahuasca, né? E Uhum. não quer nunca mais voltar naquilo, porque para essa pessoa foi horrível. Ela teve percepções assim. Você imaginou se entrar no inconsciente coletivo e tocar o ponto da dor do inconsciente coletivo, do mal-estar, da depressão? Nossa Senhora! Se abrir esses canais e você sentir em você. Agora, Sri Aurobindo parece que tinha acesso, mas ele tinha acesso e tinha um outro preparo, uma outra mente. A mãe também, né, fala muito desses planos, mas ela chegou lá por outros caminhos. Ela tinha toda a condição física e mental de acessar esses planos, mas ela não se preocupou em passar as técnicas dela para ninguém. Você vê os trabalhos da mãe, depois que ela encontrou Sri Aurobindo, ela não ensina técnica de ocultismo para ninguém, mas ela aprendeu, ela era o início dela foi no ocultismo, né? Mas aí parou. O próprio Sri Aurobindo fazia exercícios de respiração fortíssimos, mas era para ele. Ele não passou isso para ninguém. Pois é sempre a questão do caminho longo e dos atalhos. Mas vamos ver aqui a pergunta de Rodrigo Rosal, novamente. Fala, Rodrigo.
Bom, Henrique, eu queria saber se há alguma orientação nesse mestre, né, Aurobindo, ou alguma interpretação sua ou da comunidade que estuda ele, porque eu noto que uma das características centrais é a capacidade do discernimento, né? Sim, A inteligência operando sim. com esse traço, discernimento. Então, por exemplo, penso que parte do pressuposto da plena usabilidade do corpo material, incluindo o cérebro. Alguma pessoa, e no mundo hoje são muitas, né, que estejam com o cérebro comprometido, estão vivas aqui, atuando, mas estão com o cérebro comprometido. Isso seria um impedimento para, nesta vida em que está com este órgão comprometido, exercer discernimento, ou a mente consegue Olha, operar apesar disso? o discernimento, ele diz, é o ponto de partida. Você começa a purificando o seu discernimento. Aí vai depender, na minha visão, ele não fala nada sobre isso, mas na minha visão, na verdade, eu acho que não tem nem carta isso, ele abordando isso. Na minha visão, vai depender do grau de comprometimento. Eu já fui conhecer aqui em Ribeirão Preto uma, uma entidade que cuida de deficientes mentais graves. A pessoa não tem contato com a realidade e vive em camas. Eu não vejo a possibilidade dessa pessoa avançar nessa vida, a não ser, assim, naquilo que ela consegue dentro da deficiência mental dela. Ela não se comunica, por exemplo, a maioria das pessoas ali naquele chamado de asilo, não é bem um asilo, mas são pessoas que não têm nem condição de se integrar na sociedade, porque estão fora do ar, vamos dizer assim. Essas pessoas, elas estão ali resolvendo algum karma, mas elas não têm condição mental nem de compreender onde elas estão. Agora, se você pegar umas pessoas mais leves, a gente está tendo experiência na universidade agora de integração de autistas. É uma coisa nova para mim, para nós, porque autista não entrava na universidade. Autistas leves. Só que entrou um autista muito pesado. Essas pessoas, elas têm um discernimento. O autismo não é uma coisa incapacitante global, assim, né, de raciocínio. Eu acredito que essas pessoas têm sim, porque elas têm um discernimento, assim, meio esquisito, mas têm. Elas têm possibilidade de desenvolver, sim. Então, eu diria que depende muito do grau que a pessoa está. E é interessante porque eu mesmo, na minha sala de aula, já peguei autista leve e um autista que não entendia as suas orientações. Ele entrou lá porque o pai dele disse assim, olha, eu quero que o meu filho socialize. Não estou preocupado dele pegar um diploma e exercer uma profissão. Eu quero que ele saia de casa e ele conviva com os amigos. E ele tem condição de fazer isso, mas ele não tem condição de seguir as disciplinas. Então, ele vai ficar lá um tempo repetindo de ano, porque você não pode dar um diploma para uma pessoa assim, é uma responsabilidade, né, da universidade. Mas ele vai evoluir com certeza, no aspecto social dele, no aspecto de interação, de cognição mesmo, mas ele jamais vai ser um engenheiro. Não tem como. Aí eu dou aula nas engenharias. Não tem como. Agora, espiritualmente, eu acredito que sim, que ele consiga evoluir, sim. Neurodivergente, eu não sei o que que é. Eu sou engenheiro. O que é neurodivergente? Tá bom. Olha, tá muito bom o debate, né? Alguém quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta, né? Dúvida, esclarecimento sobre o que foi falado até aqui? Fazendo a leitura labial, o professor Ferdinando disse que quer. Ele virou É? para alguém e disse, eu quero. Tá, porque o Henrique, professor Ferdinand foi um amigo, colega nosso, foi uma pessoa que ajudou muito a formação do Instituto, né? Ele não pôde estar presente aqui nesses outros dias, acabou de entrar aí faz alguns poucos minutos, não foi? Não. Então, Ferdinand, pode falar.
Eu acho que ele está aguardando que coloquem. Um microfone. Pronto, Oi, liberaram o legal. super. Oi, pessoal. Boa noite, eu estou aqui. Boa noite, Ferdinand. Ó, Bom, então eu acho que eu entendi errado, Policarpo. Talvez ele não tenha dito que queria falar. Bem-vindo, professor. Bom, gente, não, Ferdinand, você, se você quiser falar alguns minutinhos, que a gente vai fazer um encerramento hoje, não é? Você não teve a oportunidade de falar segunda-feira. Se você quiser mandar uma mensagem assim curtinha, você pode falar agora, antes da gente fazer o encerramento. Você gostaria? Vamos deixar para depois da palestra. Não entendi, Ferdi. Você liga o som para ele. Vamos falar, eu vou falar depois da palestra. Não, Ferdinand, a palestra terminou, nós estamos já nos debates já. Eita! Exatamente. Estamos já concluindo a atividade de hoje. Ah, que pena que o professor chegou atrasado, né? Disseram que ia ser 9 horas, né? Agora, eu sei que não é a mesma coisa, mas, assim, tudo isso aqui está sendo gravado. uhum. Na próxima semana, eu acho que quarta-feira, no máximo, tudo isso aqui eu já devo ter feito a edição e estará disponível já, né? Eu sei que não é a mesma coisa de a participação ao vivo, mas está sendo gravado. Tudo que foi falado aqui está gravado. E queria Você fazer quer uma falar, colocação. Rosane? Sim, Sim, já dá pois não. tempo? Dá, claro. Estava pensando nessa questão que a Ana Lúcia trouxe, né, da intuição, né, vontade, também né, da vontade, deleite, o desejo, né? Aí eu fiquei pensando que poderia ajudar a gente nesse processo longo e árduo, né, desse discernimento, dessa percepção. E eu pensando assim, ao mesmo tempo, não pode ser só uma ferramenta da mente para ajudar a gente, né, nesse processo, embora o discernimento seja uma ferramenta da mente. E aí me ocorreu que Cherubino fala também bastante da importância justamente desse desenvolvimento do ser psíquico, né, desse ser em nós, dessa dimensão interior. Imagino, né, que esse ser que vai se formando, se organizando, né, se estruturando a cada vida que a gente vive, né? E eu acho que esse talvez fosse como assim, o elemento, né, que poderia nos ajudar nesse discernimento, ajudar melhor, dessa distinção, né, de algo que geralmente, né, eu imagino que alguma coisa que venha, né, um desejo, que se ele é movido, né, se por trás dele também te proporciona alguma coisa que te expande ou que te comprime, te reduz só ao seu ser, né, um deleite, né, um prazer que é reduzido ou é expansionista. Fiquei pensando nessas possibilidades de que possivelmente esse ser psíquico em nós, ele
vai nos indicar sempre uma direção daquilo que abre, daquilo que expande, daquilo que não sei, né? E as coisas outras que reduzem, né? Certamente acho que vai ficar mais prisioneiras, né? Da questão do indivíduo, do vital, do ego, do imediato, do circunstancial. Fiquei pensando nisso, é só isso que eu ia falar. Eu só complementaria assim, o Sri Aurobindo fala que o ser psíquico é o mestre interior. E realmente o contato com o psíquico, ele é fundamental para te orientar no caminho. Tem colocado, ouvir a voz interior. Só que tem seus problemas também, porque tem os disfarces do ego. Ele fala literalmente dos disfarces do ego, né? Então, é um caminho perigoso. A imagem do yoga é aquele caminhar no fio da navalha. No fio da navalha, porque um pouquinho para lá você cai, um pouquinho para cá você cai. Você tem que caminhar nessa linha. Mas cair faz parte. Então, um processo assim, faz parte do processo. Agora, ouvir o psíquico, você buscar esse contato não só no racional, na mente, mas também no fundo, a caverna do fundo do coração, quando ele fala, é fundamental. Trazer o psíquico à frente para ele conduzir o processo, né? Agora, como fazer isso? Essa concentração no coração. Não é o ser emocional, porque também tem esse risco, você achar que as suas emoções devem te conduzir. Tem muito isso, né? Deixar o coração te conduzir, as pessoas interpretam deixar as suas emoções te conduzir. Aí também é outro perigo, né? É buscar algo que não são as emoções. Alguma coisa que está no fundo te conduzindo, ele é sempre calmo, pacífico, harmônico, ele busca o que te leva para o lado da beleza, do bem, são as características do psíquico. Mas é assim, bem vago, né? Bem abstrato. A gente é, como diz a mãe, né? Nós somos os pesquisadores, nós somos, trazendo para o Brasil, os bandeirantes, os desbravadores de um caminho que não existe, né? Não é como os outros caminhos que você tem lá, na verdade, nem são. Você tem as práticas que você faz, tal, de manhã, de tarde, de noite, tem os livros que você lê, pronto, acabou. Esse é um caminho novo a ser desbravado, que cada um tem que desbravar o seu, com a ajuda, né, dos grupos, mas é um caminho perigoso. Agora que realmente o psíquico, se a gente conseguir trazer ele para frente, ele sabe o que é certo, o que é correto, o que é bom, só tem como trazer ele para frente. Tem que buscar isso. Bom, gente. Outra coisa, Você vai falar. ontem eu pensei, né, é o Instituto de Formação Humana, né? Me remeteu a um texto de Novalis, não sei se você conhece, que fomos convocados para a formação da Terra. Tem um texto dele que é de Novalis. E aí essa formação humana, e eu me lembrei, eu queria falar isso também, desse texto de Novalis, que tem esse título, que ele começa com "Fomos convocados para a formação da Terra". Então é isso, né? Formarmos como humanos e formarmos a Terra. A nossa razão social, né, o nome maior assim do Instituto é Instituto de Pesquisas para a Promoção da Formação Humana, né? Ou seja, a gente pretende, uma coisa mais modesta, a gente pretende dar uma pequena contribuição, né, junto com vários outros, para promover isso, claro, mas tem várias instituições e pessoas e seres fazendo isso. A gente pensa ser só mais um desse aí, não é? Maravilhoso. Nessa linha,
O yoga integral, o Sri Aurobindo propõe o yoga coletivo na natureza, quer dizer, não é aquele yoga que se retira para uma montanha, para um ashram, mas que está aqui justamente com essa proposta de contribuir, na medida das possibilidades, né, para o avanço da própria evolução humana. Evolução não no sentido do próximo passo do ser humano na Terra. É o yoga coletivo, você atuando na coletividade, buscando auxiliar isso. Cristo já falava, né? Sois o sal da terra, lembra dessa frase? O sal da terra é que é aquele grãozinho de nada, assim, que faz a diferença ali no sabor. E isso é importante, porque se a gente se esconde, fica fechado, não acha, o resto do mundo continua do jeito que está. Então, isso é fundamental. É uma contribuiçãozinha de cada um, mas, né, de contribuiçãozinha em contribuiçãozinha, né? Bom, gente, meus amigos, as pessoas presentes, nesse momento aqui, vamos encaminhando para o encerramento. Eu gostaria de fazer vários agradecimentos de pessoas sem as quais não teria sido possível esse evento. Em primeiríssimo lugar, eu queria agradecer à Casa Sri Aurobindo, e é importante aqui a pessoa do Henrique, né, seu atual presidente, né? Sem a Casa Sri Aurobindo teria sido impossível realizar esse evento nesse formato, né? Seria impossível. E não só a questão da impossibilidade, mas a forma como foi, desde o início, todos da casa se demonstraram uma grande disponibilidade, uma grande generosidade em aceitar esse convite e nos ajudar nessa realização. Então, a todos da casa, na pessoa de Henrique, o nosso muitíssimo obrigado. Quero agradecer também, também são da casa, mas especialmente quero agradecer a Ariamane, Ricardo e ao próprio Henrique, né, como palestrantes desse evento, né. Eu não tenho nenhuma dúvida, eu posso dizer assim, estou há 30 anos como profissional na vida acadêmica e eu sei que o que foi aqui manifestado é algo do mais alto nível, né? E ainda mais exposto com a amorosidade e a generosidade desses palestrantes. Então, também, meu muito obrigado a eles. Meu muito obrigado a Afonso Vanderlei, também membro da casa, que foi a pessoa primeira por meio da qual eu pude ter acesso aos demais membros da casa, né, e a fazer esse contato, né. Então, Afonso serviu como essa interconexão muito, muito importante. Meu muito obrigado a você, Afonso. Quero agradecer também a Tavares, Rosane, Lenora, né, o nosso grupo de estudos, né, da vida divina, que temos nos reunido semanalmente, né, e creio que essa energia desse grupo também serviu como inspiração para que a gente pudesse dar essa temática de Sri Aurobindo a esse encontro. Meu muito obrigado a eles, né. Quero agradecer a Silas, Ana Paula e Ana Lúcia pela organização desse evento, né, pela a abnegação com que trabalharam para que essa semana fosse possível. A Ferdinand, que acabou há poucos minutos entrou, a Alexandre e a Aurino, o Instituto é grato e sempre será, né, pelo apoio fundamental que eles concederam a esse instituto, a iniciativa de formação de instituto há 15 anos, né? E desde então, em muitas outras circunstâncias também. A todos os associados do instituto, né, pelo companheirismo e parcerias constantes, porque estiveram sempre presentes nesse momento e em vários outros anteriores. E, por fim, eu quero agradecer a todas as pessoas do Instituto, da casa ou de outros lugares que nos honraram aqui com sua presença em algumas dessas ocasiões, né? A todas essas pessoas desejo uma vida longa e que possam se conectar, não é, com Satchidananda em si mesmo, né, para uma vida plena.
Bom, gente, esse é o meus agradecimentos finais, mas, como sempre, eu passo as últimas palavras ao palestrante, né, para que ele encaminhe as palavras como ele quiser, finais para o encerramento do evento. Então, Henrique, mais uma vez agradecendo a sua brilhante apresentação e brilhante e generosa apresentação, as palavras finais são suas. Eu queria também agradecer a oportunidade, né? Oportunidade da gente poder trazer um pouco mais de Shri Aurobindo para o mundo, afinal, esse vai ser um vídeo que vai ficar gravado, né? Vocês devem ter um canal no YouTube, alguma coisa assim. E o mundo de hoje vive nessa linha, né? Eu acho que é muito importante esse trabalho de divulgação de pensamentos, de linhas, porque, como o próprio Shri Aurobindo diz, cada um tem o seu caminho. Você pode avançar nesse caminho, se você se aperfeiçoar, sem nem conhecer Shri Aurobindo. É que conhecendo ele mapeia de uma forma mais, digamos assim, na minha visão, mais completa, né? Mais completa, mais harmônica. Mas eu queria agradecer só, terminar agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, certo? E é isso. Então, gente, boa noite, muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada. Obrigada, Rodrigo. Obrigada.